Vamos orar essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais e nós somos eternamente gratos a Ti, pelo Pai que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um exemplo de Pai para todo homem aqui neste mundo. Se nós quisermos ser bons pais, nós podemos nos espelhar no Senhor, ó Deus. Nós podemos olhar para a Tua Palavra e ver aquilo que o Senhor faz com aqueles que são Seus filhos e nós podemos nos espelhar em Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo sendo filho, Tu és a imagem do Deus vivo. Deus é Espírito e nós não podíamos ver ao Senhor, mas através de Jesus Cristo foi possível ver a Deus. Tu veio encarnado a este mundo. E aquele que quisesse conhecer a Deus era só olhar para Ti, ó Pai. E nós te louvamos por isso e porque o Senhor é um padrão de homem para cada um de nós, Senhor, que somos Teus servos. Pedimos a Tua bênção ao Senhor nesta manhã. Continua nos abençoando, falando conosco em nome de Jesus. Ministra os nossos corações, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, é que eu te peço nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pode estar acompanhando aí no telão também. Que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Eu quero meditar um pouco nessa manhã sobre a figura do pai. Para todos nós que somos homens que estamos aqui nessa manhã, para as mulheres também, que são mães, nós vamos focar um pouco no papel do pai, mas servem para as mães também. Então nós precisamos meditar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o pai, como deve ser o comportamento de um pai que serve ao Senhor. E para os que estão aqui que não são cristãos, mas que desejam ser bons pais para os seus filhos, esses conselhos servem para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Então nós temos essa ordenança, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreve para os irmãos da igreja de Éfeso, e no versículo 4 ele diz: E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, ser pai não é uma tarefa fácil, Assim como ser mãe não é fácil, ser pai também não é. E aqui eu não quero trazer a imagem do pai como o mundo conhece, aquele que simplesmente engravida a mulher e depois some no mundo. Ser pai assim é muito fácil, Faz o filho, depois some e não dá assistência à família. Não é essa figura de pai que eu estou dizendo. Estou falando da figura de um pai presente. Um pai, chefe de família, que cria os seus filhos e que busca criar os seus filhos, não provocando eles a ira, criando na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós sabemos que o papel principal dessa parte de instruir os filhos no caminho do Senhor, e a sua família toda, na verdade, é do pai. O pai é o sacerdote do lar e ele tem a responsabilidade de purificar a sua esposa mediante a palavra de Deus e ensinar os seus filhos também os caminhos do Senhor. Então, essa ordenança aqui o apóstolo Paulo está dando para os que são pais. E ser pai não é uma tarefa fácil. Biblicamente, quando a gente vai ver as figuras de homens que foram pais na Bíblia, a gente vê que tem muitos homens bíblicos que tiveram muito sucesso no seu ministério, foram grandes homens de Deus, que a gente pode olhar assim e desejar nos espelhar nesses homens, que foram grandes homens de Deus, mas a maioria deles eram grandes homens de Deus, tinham muito sucesso no seu ministério, mas eram péssimos pais. Dentro da sua casa era um fracasso.
né? Então nós vemos homens que eles tinham sucesso humanamente falando, da porta de casa para fora, mas da porta de casa para dentro era um fracasso. E infelizmente, a gente olhando os textos bíblicos, nós temos poucas referências de homens de Deus que foram bons pais, né? Então, eu acredito que por isso que no Novo Testamento a gente tem o apóstolo Paulo sempre frisando muito e aconselhando os homens como eles serem bons pais, como educar os seus filhos. E o principal aqui que a gente vê é que é educar os nossos filhos e instruir ele na admoestação do Senhor. É buscar criar os nossos filhos dentro dos padrões eternos de Deus, que é a sua palavra. Fazendo isso, não é? O homem que se esforça em fazer isso, ele vai obter muito sucesso na sua família, né? Logicamente que não é só apenas falar, instruir, mas o maior ensinamento é o exemplo que o pai dá dentro de casa. O mundo tem aquela frase, não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Desse jeito não se consegue educar os filhos no caminho do Senhor. O pai que quer educar os filhos nos caminhos do Senhor, no caminho correto, ele deve tanto instruir o seu filho, quanto ser um exemplo de um homem que anda nos caminhos do Senhor. O exemplo, ele ensina muito mais do que palavras. Então, a gente vê isso muito no ministério de Jesus Cristo. Às vezes, Jesus não precisava nem abrir a boca para falar nada, mas a sua vida já era um testemunho para todos aqueles que estavam à sua volta. Então, o pai cristão, ele deve se esforçar, em primeiro lugar, a andar com Deus. Isso vale para a mãe também, né? Os pais cristãos, eles devem se esforçar, em primeiro lugar, a ter uma vida com Deus. Uma vida de intimidade, andar com Deus de verdade. Não é frequentar a igreja, não é isso que eu estou falando. É uma vida de intimidade mesmo com Deus. E uma vida de intimidade com Deus, o estar na igreja, no corpo de Cristo, é uma consequência. Porque se você anda com Deus, você faz parte da família de Deus. E a família de Deus é a igreja do Senhor. Então nós precisamos estar unidos, né? E além de andar com Deus, os pais precisam ensinar os seus filhos a andar da mesma forma e, além disso, acompanhar o filho nessa caminhada. Não basta instruir e você ficar só de longe, né, observando quando dá, quando tem tempo. Não, é estar ao lado do filho, ajudando ele nessa caminhada, que nós sabemos que não é fácil, né? Mas nós temos essa tarefa como pais e nós precisamos seguir isso em oração, sendo um exemplo para os nossos filhos, instruindo eles no caminho correto. Então, na Bíblia nós encontramos homens como Isaac, né, que foi um grande homem de Deus, né, o filho da promessa de Abraão. Nós encontramos Davi, foi um grande homem de Deus, um grande rei. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos também a figura de Jacó, também, né, um grande homem de Deus. Nós vemos a figura do sacerdote Eli, em 1 Samuel, que era um sacerdote, servia na casa de Deus, também era um grande homem de Deus, mas que tiveram grandes lutas dentro de suas casas. Então, infelizmente, a maioria dos exemplos bíblicos que nós temos de homens são assim. Da porta para fora, eles eram homens de sucesso, homens de Deus, mas enfrentavam grandes lutas dentro de sua casa. E muitas vezes foi por desleixo mesmo, né? Por se entregar totalmente a uma coisa e se esquecer de dentro da sua casa, da sua família. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que a Bíblia nos dá de como sermos pais segundo o coração de Deus. E o primeiro deles é que o pai segundo o coração de Deus, ele prioriza os filhos em detrimento dos outros afazeres da sua vida. Nós vivemos num mundo hoje em que ninguém tem tempo para nada, né? E os pais, muitas vezes, fazem os filhos e durante a sua vida de pais não tem tempo para criar os filhos. O que nós temos visto hoje são pais que trabalham, o marido e a esposa, o dia todo na rua, a criança ou fica com os avós, né? Às vezes é até menos mal quando ficam com os avós,
mas às vezes não tem mais avós ou moram longe e os pais pagam alguém para estar dentro de casa cuidando dos filhos. Quando não, colocam o filho numa creche lá em tempo integral o dia todo, deixa o filho 7 horas da manhã na creche e só volta para buscar 6 horas da tarde. E muitas vezes quando vai buscar seu filho, a criança já está dormindo, pega o filho carregado, leva em casa, bota na cama para no outro dia fazer a mesma coisa. Então nós temos vivido uma geração de pais que não têm tido tempo para acompanhar os seus filhos, para criar os seus filhos, como a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos, como os pais, priorizar os nossos filhos, em detrimento das outras atividades do nosso dia. Nós precisamos ter tempo para orar pelos nossos filhos, orar com eles e por eles, e confrontar os nossos filhos com relação ao pecado. Nós precisamos, desde cedo, ensinar aos nossos filhos o que é o pecado. Ensinar que quando eles erram, eles não estão só errando contra nós, contra o amiguinho que ele bateu, mas ensinar que fazendo essas coisas, eles estão ferindo o coração de Deus. Eles estão quebrando princípios da palavra de Deus, e que eles sofrerão as consequências do pecado deles se eles decidirem andar dessa forma. E muitas vezes nós temos também vivido em tempos que os pais não confrontam seus filhos. Nós temos vivido tempos de filhos mimados, que os pais, por não terem muito tempo para dedicar aos seus filhos, deixam os filhos fazer o que quiserem. E dentro dos lares, ao invés de os pais dominarem os filhos que dominam os pais. E os pais fazem tudo o que os filhos querem. Tem filhos que nunca ouviram a palavra não na vida. A não ser quando pergunta, papai, eu sou feio? Não, meu filho, você não é feio. Às vezes é a única vez que o filho ouve um não dos pais. E o não é uma palavra que ajuda a gente a disciplinar os nossos filhos. E principalmente na infância, a criança precisa ouvir muito não. Ela está meio que naquela fase ainda do instinto, não é, humano, e aprendendo algumas coisas. E nós devemos ter a consciência desde já que os nossos filhos já nascem contaminados pelo pecado. As crianças, apesar de serem inocentes, de não terem consciência do que elas estão fazendo, mas a gente consegue ver a natureza pecaminosa nos nossos filhos desde bebezinho. É a teimosia, é a birra, é a desobediência. E se a gente não for colocando limites para os nossos filhos, quando eles forem crescendo, a tendência é só piorar. Até que vai chegar uma hora que você não vai ter mais controle nenhum sobre o seu filho. Você vai querer dar uma ordem, ele vai falar mais alto do que você, e você vai calar sua boquinha, e depois fica aí desesperado. O que é que eu fiz da minha vida? Meus filhos não me respeitam. Mas muitas vezes você não priorizou a atenção e a criação dos seus filhos em detrimento aos outros afazeres da vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, que é Jó. Jó, ele até que é um bom exemplo de pai e de homem de Deus. No capítulo 1, no versículo 5 de Jó, nós vamos ver que Jó, ele se preocupava com o pecado de seus filhos. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele tinha 10 filhos, e os seus filhos não moravam mais com ele nesse tempo. E eles tinham um costume de, pelo menos a cada semana, cada filho fazia um banquete na sua casa, e todos os filhos se reuniam da casa desse irmão, junto com seus pais, e toda semana eles iam na casa de um. E quando terminava o ciclo dos banquetes, Jó oferecia holocausto a Deus, preocupado que os filhos dele tivessem blasfemado contra o Senhor, ou tenham pecado, ele fala aqui, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó era um pai que se preocupava com o pecado dos seus filhos. E certamente, quando ele fazia esses holocaustos ao Senhor, ele confrontava os seus filhos. Ele procurava saber se os seus filhos tinham pecado e errado contra Deus. E ele oferecia sacrifício para que a ira de Deus fosse apaziguada sobre os seus filhos.
Então Jó é um exemplo disso, ele confrontava os seus filhos. E o interessante é ver que Jó era um homem rico e era um homem também piedoso. E a preocupação dele maior é se os filhos dele tinham pecado contra Deus ou não. Jó, apesar de ser rico e piedoso, ele não se preocupava com a reputação dos seus filhos. E é isso que nós temos vivido nos nossos dias. Nós temos criado os nossos filhos para o mundo. Nós temos criado os nossos filhos colocando na mente dele: você precisa estudar para você ser um médico, para você ser um advogado, para você ser um empresário, para você ser bem-sucedido. Os pais têm criado os filhos hoje para que eles tenham dinheiro no futuro. A preocupação da maioria dos pais nos nossos tempos é essa: criar filhos para o mundo, para que eles sejam bem-sucedidos, para que muitas vezes eles não passem a dificuldade que os pais enfrentaram na sua vida. E muitas vezes dentro da igreja os pais cristãos têm se preocupado com isso também, mas não têm se preocupado com o futuro, com a salvação dos seus filhos. O que é que adianta você formar um filho advogado, um filho médico, um filho empresário, e quando o Senhor Jesus vier julgar todo mundo, o seu filho para o inferno? Adiantou de quê? Passar 50 anos como médico nesse mundo, ganhando bem, você achando que você conseguiu criar bem o seu filho, e quando o julgamento de Deus vier sobre esse mundo, o seu filho passar a eternidade no inferno, porque você não cuidou da alma do seu filho, você não cuidou da parte espiritual do seu filho. E Jó, mesmo sendo rico, ele se preocupava mais com o pecado dos seus filhos do que com a reputação dos seus filhos. De que os filhos deles tinham que ser importantes como ele era, porque Jó era o homem mais rico do tempo dele. Então, talvez se Jó estivesse no nosso tempo, ele fosse preocupado em que os filhos dele mantivessem esse padrão da família, né? Para que os filhos deles continuassem sendo os homens mais ricos do seu tempo, para a família de Jó não perder esse posto. É isso que nós temos visto nos dias de hoje. Pais que têm se preocupado muito com a vida secular dos seus filhos e não se preocupam com a eternidade. Não têm se preocupado em ter tempo de conversar com os filhos, orar com eles, confrontar os filhos com o pecado e entender se eles estão glorificando a Deus no seu coração ou não. Tem filhos de crente que vêm para a igreja porque são obrigados pelos pais a vir para a igreja. Eu estou à frente do grupo de jovens e adolescentes e teve um deles que chegou para mim e falou: pastor, eu estou afastado da igreja há um tempo porque a minha infância toda eu vim para a igreja obrigado pelos meus pais. Eles me forçavam a vir, né? E ele não tinha essa atenção dentro de casa, o ensinamento, porque às vezes os pais acham que é obrigação da igreja formar o lado espiritual do filho, e não é. Aqui é um complemento. A espiritualidade dos filhos começa dentro de casa, com os pais. Primeiro lugar, sendo exemplo de homem e mulher de Deus para os seus filhos, e depois ensinando a criança no caminho em que ela deve andar. Mais para frente nós vamos verificar um detalhezinho desse versículo: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então Jó é um exemplo de um pai que se preocupava com o futuro dos seus filhos, com a salvação dos seus filhos, e ele buscava confrontar os filhos com os pecados deles e oferecer holocaustos ao Senhor, para que o Senhor apaziguasse a ira dele contra os seus filhos. O segundo princípio que nós podemos tirar na palavra de Deus é que pais, segundo o coração de Deus, amam mais a Deus do que aos filhos. E além disso, têm coragem de confrontar os seus filhos. É saber dizer não aos filhos na hora que precisa dizer não. Às vezes, né, nós, dizendo sim aos nossos filhos, nós estamos desonrando a Deus. E tem muitos pais dentro da igreja que preferem desonrar a Deus do que dizer não ao seu filho. Eles sabem que dizendo sim ao filho ele está pecando, está colocando o filho dele num caminho errado, mas ele prefere desonrar o Senhor dizendo um sim a um filho do que honrar a Deus e dizer: não, meu filho, você não vai por esse caminho, não é por aí. Não e pronto. Depois, quando o filho estiver calmo, senta com o filho, explica direito. Mas dizer não é necessário muitas vezes. O papel do pai não é agradar sempre aos filhos, mas é sempre agradar a Deus.
Então, em primeiro lugar, Deus, né, o nosso amor, em primeiro lugar, precisa ser pelo Senhor. E fazendo isso, nós vamos buscar agradar a Deus sempre e aos nossos filhos quando for necessário agradar. Quando não for, a gente diz um não. E fazendo isso, nós estaremos honrando ao Senhor, né? E guiando os nossos filhos no temor de Deus. A Bíblia nos traz um exemplo, né, de Eli, um grande homem de Deus, sacerdote do Senhor. Já veja aí 1 Samuel no capítulo 2, nós vamos ver alguns versículos. Ele era um grande homem de Deus, sacerdote do Senhor, mas em uma época da sua vida, ele perdeu o controle sobre seus filhos. Ele tinha 2 filhos e ele perdeu a mão, perdeu o controle sobre seus 2 filhos e ele não disciplinava os seus filhos. E Eli era um exemplo de sacerdote, porque os seus filhos, né, queriam seguir o caminho do seu pai. Os filhos de Eli também queriam ser sacerdotes no templo. Mas o sacerdote não podia fazer o seu ofício de qualquer jeito. E os filhos de Eli estavam fazendo o ofício de sacerdote de qualquer jeito, e ele não disciplinava os seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 12, nós vemos: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, os filhos de Eli, na verdade, não eram filhos de Deus, eles eram filhos de Belial. Eles eram filhos do maligno, eles não eram filhos de Deus. E no versículo 17, a gente vê: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, né? Os 2 filhos de Eli, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. No verso 29, do mesmo capítulo 2, nós temos a profecia contra a casa de Eli. E o Senhor diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas de meu povo de Israel? Veja bem o que o Senhor está dizendo a Eli: porque honras mais aos teus filhos do que a mim. E no verso 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E no verso 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Deus estava irado contra os filhos de Eli. E Eli, como sacerdote e pai, ele estava deixando seus filhos fazerem o que quisessem. Então Eli perdeu o controle de seus filhos. E ele não confrontava o erro. Ele ficou sabendo do erro dos seus filhos. Ele chamou seus filhos para uma conversa, né? Aquela conversa: ô meu filhinho, não façam isso não. Papai vai ficar chateado se filhinho continuar fazendo isso. E eram 2 homens já grandes, né? E Eli chama para exortar os seus filhos como se fossem bebezinhos. E os filhos nem se importam com o que o pai fala e continuavam no mesmo erro. Até que Deus vem e chama Eli: a responsabilidade é sua. Você tem honrado mais aos seus filhos do que a mim, e você não tem disciplinado eles. E eles têm feito o que quer com as ofertas que o povo traz à minha casa. E aí, a gente sabe o final dessa história, né? A mão do Senhor pesa sobre a família de Eli, os seus 2 filhos morrem, e Eli está na cadeira dele lá, né? Aquela cadeira lá de idoso. Quando ele recebe a notícia que os 2 filhos dele morreram, ele se assusta, cai para trás, bate a cabeça e morre também. Se ele tivesse obedecido à voz de Deus, chamado seus filhos, exortado, dito não aos filhos, tirado os filhos daquela função errada que eles estavam fazendo, talvez o Senhor tivesse poupado a vida deles. Ele não exerceu o seu papel de pai e sacerdote dentro da própria casa. Ele cumpriu o papel de sacerdote no templo e muito bem, mas dentro de sua casa ele não era um bom pai e não exercia um papel de sacerdote dentro do seu lar. Um outro ponto que nós
precisamos estar atentos, se nós quisermos ser pais segundo o coração de Deus, é estarmos atentos ao que se passa dentro da nossa casa e no coração dos nossos filhos. Como pais, nós precisamos aprender a ouvir o coração dos nossos filhos. Tem pai que vê o comportamento dos seus filhos mudando e nem se importam. Tem pais que olham e dizem, isso é fase. Meu filho era tão feliz, agora ele está emburrado, isso é fase, está entrando na adolescência. Tem pai até que diz que é a fase da aborrecência, porque é normal a criança ficar desse jeito. Não é tão normal assim não, queridos. Aprenda a ouvir o coração dos seus filhos. Estejam atentos ao lar de vocês. Ao qualquer comportamento estranho, chegue perto, fique do lado, pergunte. Busque ser sempre para o filho de vocês o melhor amigo deles, a quem eles vão recorrer em primeiro lugar para contar o que está acontecendo com eles. Quando você chegar e dizer, filho, filha, eu estou notando que você está mudando. O que é que está acontecendo nessa mudança de comportamento? E os filhos poderem se abrir para a gente, né? Quanto mais velhos os filhos forem, melhor, né? Porque o filho mais velho consegue, às vezes, expressar o que está sentindo. Às vezes, a criança mais nova, ela não sabe nem dizer o que é que está acontecendo. Mas nós, como pais, né, vamos ficar ali do lado, atentos, conversando, buscando saber qual é o motivo daquela mudança repentina de comportamento. E na Bíblia nós temos um exemplo de um grande homem de Deus que foi Davi, mas que ele não ouvia o coração de seus filhos. Ele não estava atento ao que estava se passando dentro do seu lar. Davi, ele teve vários filhos, e um dos seus filhos, chamado Aminon, ele mudou o comportamento dele, porque Aminon começou a sentir uma paixão desenfreada pela sua própria irmã Tamar. E Davi não percebeu esse comportamento de Aminon, né? Quem percebeu e estava sabendo foi Absalão, né? Tanto que depois Absalão vai e mata o irmão, porque Aminon, ele tramou um plano para que ele ficasse sozinho com a sua irmã, e ele abusou, né, incestuosamente a sua irmã, e depois Absalão, sabendo, foi e matou o seu irmão por conta disso. Mas Davi, ele não conseguiu perceber isso, né, a mudança no comportamento de Aminon, e além de não perceber, foi o próprio Davi que mandou Tamar para a armadilha que o seu irmão tinha armado. 2 Samuel, um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, no conta essa história. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon teu irmão e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon, fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon seu irmão à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces,
Porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então, a gente vê que isso acontece porque Davi, como um excelente rei, como um excelente soldado, lutador, ele não percebe a mudança no coração dos seus filhos. E as coisas dentro de casa vão acontecendo sem que os pais nem percebam. E quando eles vão ver, o problema maior já aconteceu. Um outro princípio que nós temos da palavra de Deus, se quisermos ser pais segundo o coração de Deus, nós precisamos liderar a nossa casa e a nossa família a servir a Deus. Tem pais que acham que não devem interferir na vida espiritual de seus filhos. Enquanto os pais deixam para os filhos decidirem, quando estiverem maiores, se eles vão servir a Deus ou não, ao invés de já começar a ensinar e influenciar os seus filhos com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, deixam os filhos, não é, à vontade. E enquanto os pais não estão influenciando os seus filhos com as coisas de Deus, o mundo, por outro lado, está influenciando com as coisas do mundo e totalmente erradas com os nossos filhos. E aí, quando os nossos filhos chegam na idade de tomar uma decisão, às vezes os pais ficam, né, assombrados porque os filhos não querem nada com Deus. Não é possível. Vivi a vida toda dentro da igreja, deixei meu filho à vontade, ele ia quando queria, não forcei meu filho a nada e tal, mas também não ensinou nada ao filho. Deixava o filho à vontade. Enquanto isso, o mundo estava influenciando a mente do filho. Os pais não controlavam o que os filhos assistiam, o que eles liam, não controlavam as amizades que os filhos tinham, os filhos saíam com quem queria. Enquanto isso, o mundo influenciando, e quando o filho cresce, vai para uma vida de perdição. Nós precisamos estar atentos a isso, querido. Nós precisamos influenciar os nossos filhos com as coisas do Senhor. Um grande exemplo que nós temos, Josué, no capítulo 24, último capítulo de Josué, no versículo 15. Josué, ele foi um homem que tomou uma decisão pela sua família. Diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele toma decisão pela sua família. Ele reúne todo o povo e diz: decidam então, vocês não querem servir a Deus não? Decidam então a quem vocês vão servir. Vocês querem servir aos outros deuses, como os nossos pais serviram? Fiquem à vontade, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seguindo princípios bíblicos, né? Deuteronômio, no capítulo 6, nos ensina sobre isso. No capítulo 6 de Deuteronômio, a palavra do Senhor, a partir do versículo 4, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui Deus estava dando a ordem ao povo de Israel a ensinar os filhos dia e noite sem cessar a palavra de Deus. Ensinar aos seus filhos que Deus era o único Deus. E assim também nós precisamos seguir, queridos. Seguir. E para a gente finalizar, nós precisamos criar os nossos filhos, como a gente leu em Efésios, não incitando os nossos filhos à ira. Incitar os nossos filhos à ira
é quando nós cobramos um comportamento dos nossos filhos em que nós não damos exemplo a ele do que nós estamos cobrando, muitas vezes dizendo ao nosso filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E os filhos ficam injuriados. Por que o senhor pode fazer e eu não posso? Isso incita o filho à ira. Muitas vezes, né, nós temos 2 filhos e nós escolhemos um filho em detrimento do outro. Nós damos mais vantagens a um filho do que mais vantagem a outro. E isso vai incitando ira no coração do nosso filho. Às vezes, nós como pais criamos um ambiente violento dentro de casa, né? São pais que batem nas mulheres, são pais que espancam os filhos, e isso tudo vai incitando ira no coração do filho. E a palavra de Deus está nos ensinando, não incite o seu filho à ira. Criar na disciplina é impor limites, é dizer não. É usar a vara da disciplina quando necessário. Como diz lá em Provérbios 29, versículo 15, a gente não deve reter a vara da disciplina sobre os nossos filhos. E o mundo tem ensinado que não pode, não é, bater nos filhos. Né? O errado, você não pode espancar os seus filhos, jamais pode fazer isso. Mas usar a vara para disciplinar, isso é bíblico. E nós não podemos afastar essa vara dos nossos filhos quando for necessário usar. E criar na admoestação do Senhor é confrontar os nossos filhos verbalmente. Como é que o Senhor nos confronta? Né? Como é que o Senhor nos admoesta? Através da sua palavra. É uma admoestação verbal que o Senhor nos faz quando nós lemos a palavra de Deus. Aqui nós vemos aquilo que o Senhor requer de nós e aquilo que Ele não quer que a gente faça. É lendo a palavra de Deus. E os pais, tendo a consciência disso, devem passar essas coisas para os seus filhos também. Então é confrontando verbalmente os filhos. Os pais não podem se omitir a confrontar verbalmente os seus filhos. Em dizer, meu filho, para esse lugar você vai. E quando você achar que não deve ir, você dizer, meu filho, não vai. Ah, pai, compre para mim. Filho, hoje eu vou comprar. Você está merecendo. Ou então no dia dizer, não vou comprar. Ah, e faz aquela birra e tal, e você se mantém firme. Não vou comprar. Não é a hora. Né? E várias outras coisas da nossa vida que a gente precisa confrontar os nossos filhos. E acima de tudo, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos e andar em conformidade com ela. A palavra de Deus nos dá um exemplo, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando a criança for velha, ela jamais se desviará dele. Veja bem o que diz no início do versículo. Ensina a criança no caminho. Então, ensinar a criança no caminho é ensinar a criança já dentro do caminho. O pai já precisa ser um exemplo. Se fosse só para a gente dizer como é que nosso filho deve andar, a palavra estaria lá, ensina a criança o caminho. Ensine o caminho, ó filho, vá por aqui. Mas a palavra de Deus está dizendo, ensine ela no caminho. É dizer, ó filho, tá vendo aqui como o papai e mamãe andam? O caminho é esse aqui, ó, onde nós estamos seguindo. Siga o nosso exemplo. Ande junto comigo, que você estará andando nos caminhos do Senhor. Fazendo isso, nós estaremos ensinando os nossos filhos através do exemplo. E o exemplo, ele é melhor do que 1000 palavras. Que o Senhor, ele encontre em nós, né, paz segundo o seu coração. E que nós saibamos conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Pai eterno, pela Tua palavra. Obrigado pelos exemplos que a Tua palavra nos traz, de pais que devemos ser e de pais que nós não devemos ser. Que nós sejamos pais segundo o Teu coração, que conhecem a Tua palavra e que colocam em prática, e que também ensinam os nossos filhos a andar praticando a Tua palavra, a andar nos Teus caminhos, a agradar ao Senhor, acima de todas as coisas, ó Deus. Senhor, se ainda estamos falhando em alguma área,
Abre os nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor possa nos advertir, ó Deus. E que o Senhor venha nos ensinar, segundo a Tua palavra, como nós devemos proceder com os nossos filhos. Nos ajude, ó Deus, a termos filhos que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a termos o cuidado com os nossos filhos em primeiro lugar, não o que eles serão profissionalmente quando crescerem, mas que nós venhamos ter a preocupação de que nós tenhamos filhos que amem ao Senhor, que obedeçam a Tua palavra, que Te amem de todo o coração e acima de todas as coisas, ó Pai. Que nós possamos nos preocupar com a educação espiritual dos nossos filhos, para que nós possamos viver eternamente ao Teu lado, na glória, Senhor, juntamente contigo. Que o Senhor alcance os nossos lares com a Tua salvação, ó Deus, fazendo a Tua obra na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Salva, ó Pai, os nossos filhos. Salva, Senhor, os pais dos filhos que frequentam a Tua casa, mas não têm os seus pais ainda andando nos Teus caminhos. Que o Senhor fale poderosamente ao coração deles e que eles sejam ministrados através da Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos fortalece e nos abençoa para a honra e glória do Teu nome. Amém.